Daniel Chapo impulsou ontem 12 titulares. O presidente da República orientou para que seja um executivo que deve abordar a governação de forma diferente para evitar a deterioração da vida dos moçambicanos. Saído das eleições de 9 de outubro de 2024, o novo governo foi este sábado empossado pelo presidente da República. São 12 dos 19 ministros que compõem a nova máquina de governação de Daniel Chapo. E a cara escolhida para coordenar é Bem-vinda Levi, que já foi ministra da Justiça e conselheira do antigo presidente da República, Filipe Nyusi. Há caras novas, mas há também quem se pode considerar como estando a fazer a continuidade. E o chefe do executivo orienta a sua nova equipa a obter novos resultados, fazendo uma governação diferente. Companheiros, esta cerimônia de posse acontece num momento singular e desafiador para o nosso país. A paisagem política, econômica e social que atravessamos não é das melhores, exigindo de todos nós uma forma diferente de abordar a governação para obtermos resultados diferentes que o nosso povo espera, que se traduzam em reverter a tendência de deterioração e agravamento das condições de vida dos moçambicanos em melhores condições de vida. E é um governo que toma posse num contexto adverso, polarização da sociedade, manifestações, desastres naturais e um agravamento das condições de vida dos moçambicanos. Por isso, esses e outros condicionalismos devem ser tomados em conta como fatores de risco na nossa planificação. No geral, o nosso povo clama por melhor justiça, paz, segurança, estabilidade política e econômica e melhor distribuição de riqueza, com especial atenção para os jovens. Os jovens têm sido o rosto das demandas que visam a melhoria das condições de vida dos mais de 33 milhões de moçambicanos. Que vocês herdam um país que, apesar de ter bases encorajadoras, ter-se feito um trabalho excelente, devemos ter humildade, inteligência e energia, incluindo a criatividade, de implantarmos pilares fortes para que este governo possa devolver esperança aos moçambicanos, erguendo uma sociedade próspera e, sobretudo, de justiça social. E diante do atual estágio, o novo executivo precisa de devolver a esperança de um Moçambique melhor nos próximos dias, defende o chefe do executivo. Os empossados, o povo, especialmente os jovens, estão bastante expectantes e ansiosos pelos resultados que este governo vai produzir. Hoje, decorrente do impacto das redes sociais e escrutínio das vossas ações, é maior e imediato o escrutínio das vossas ações, queria dizer. Estejam sempre preparados e prontos para serem interpelados pelos cidadãos e disponíveis para responder às suas solicitações. A vossa atuação deve concorrer para a harmonia social do nosso povo, em que prevalece o diálogo a todos os níveis e setores, para o bem-estar de todos nós. Tenham sempre em mente que o tempo de letargia, de burocracia exacerbada, do amiguismo, do nepotismo, do clientelismo, do lambebutismo, da corrupção e de outros males deve ser morto, incinerado e enterrado. Nos próximos dias poderão tomar posse os 7 ministros que serão nomeados pelo presidente da República, Daniel Chapo, totalizando um governo de 19 ministérios, menos 3 que o executivo anterior e que ainda tinha 3 secretarias de Estado equiparadas a ministérios. Bem-vinda Levi é a primeira ministra do governo que ontem tomou posse. Jurista de carreira e antiga conselheira do governo cessante, Levi diz que vai coordenar um governo com metas que visam responder às demandas dos 33 milhões de moçambicanos sem qualquer distinção. Poucas palavras para dizer muita coisa.
Foi assim como a nova primeira-ministra respondeu à comunicação social após tomar posse como coordenadora do 7º governo de Moçambique em 30 anos de democracia. Prioridades foram definidas pelo presidente. Nós vamos começar por estudar os instrumentos de planificação, o próprio discurso, e também cada um na sua área vai ver quais foram as orientações que o presidente deixou tanto no discurso inaugural como no discurso de hoje. Estamos também a trabalhar nos instrumentos jurídicos para os novos ministérios e isso vai definir o que é que nós vamos fazer nos primeiros 100 dias. Mas, como o Presidente dizia, temos que responder a algumas preocupações que já foram identificadas. Maria Bem-vinda Levi, 55 anos de idade, licenciada em Direito pela Universidade Eduardo Mondlane, diz que no novo governo vai se concentrar nos instrumentos de planificação e cumprir a visão de governação do Presidente Daniel Chapo. Sente o peso do cargo de Primeira-Ministra, mas diz ser um privilégio e uma honra poder contribuir para melhorar a qualidade de vida dos moçambicanos. Um privilégio, uma honra, mas um desafio enorme. Porque acho que qualquer cidadão poderia estar nesta posição e os desafios que eu tenho pela frente são enormes, mas certamente vão contar com a colaboração de todos os colegas. A nova primeira-ministra vai coordenar um executivo de 19 ministros, em que, dos 12 que tomaram posse este sábado, apenas o general Cristóvão Chume manteve-se no posto que vinha ocupando no governo anterior, o de Ministro da Defesa. Maria Bem-vinda Levi já foi juíza-presidente do Tribunal Judicial da cidade de Maputo e Ministra da Justiça entre 2008 a 2015. Portanto, pessoa com créditos firmados no sistema de governação em Moçambique. Apesar do contexto econômico difícil, o novo governo não exclui a possibilidade de pagar o 13º salário aos funcionários públicos e pensionistas. A primeira sessão do Conselho de Ministros apreciou o assunto e decidiu continuar a avaliar os cenários possíveis de concretização do pagamento. Na primeira sessão ordinária do Conselho de Ministros foram definidas as primeiras prioridades na agenda de governação e o 13º salário de 2024 foi um dos pontos debatidos. Tendo em conta os impactos negativos verificados na coleta de receitas em consequência das perturbações resultantes das manifestações violentas e destruição do património público e privado, que retraíram naturalmente a boa cobrança. No entanto, o Governo, sensível com a situação, vai continuar a avaliar a situação e perspectivar os cenários possíveis para o pagamento do 13º e apresentar a medida a breve trecho. Não há de ser a primeira experiência, já houve experiências diferenciadas que o Governo criou e encontrou alternativas de pagamento parcial, pagamentos por grupos, entre outras medidas. E, aliás, para o ano passado tinha prometido pagar até 50%, enquanto a economia fosse naturalmente capaz de fazê-lo. Portanto, o Governo vai continuar a esboçar estas alternativas e, a breve trecho, apresentar a medida que compreender ou entender por mais certa. A sessão aprovou o guião de investidura dos membros das Assembleias Provinciais e do Governador de Província, bem como de apresentação do Governador e do Secretário de Estado. O Presidente da República designou seus mandatários a participar na investidura dos membros das Assembleias Provinciais, a decorrer no próximo dia 20 de janeiro de 2025. Neste caso, para a província de Niassa, foi designado o Ministro da Saúde, para a província de Nampula, o Ministro da Administração Estatal e Função Pública, para a província de Cabo Delgado, o Ministro dos Recursos Minerais e Energia. Na mesma sessão, Inocêncio Impissa, Ministro da Administração Estatal e Função Pública, foi indicado porta-voz do Governo. Académicos, empresários e agentes culturais enaltecem o percurso profissional e político das figuras indicadas pelo Presidente da República para o novo governo. Entrevistados pela TVM, disseram esperar que os novos ministros tenham uma atuação orientada para a melhoria das condições de vida dos moçambicanos.
O presidente da República, Daniel Chapo, iniciou sexta-feira última a compor a sua máquina governativa, nomeando quadros para diferentes pastas ministeriais. A televisão de Moçambique colheu reações de algumas individualidades na cidade de Maputo sobre as primeiras peças montadas para o quinquênio. A política é para servir o povo, é para servir a população. Esta é a única importância que a política tem. Aqueles que foram indicados devem estar atentos no sentido de resolver exatamente aquilo que são as preocupações do povo. O chefe de Estado disse claramente também nesta perspectiva. A nossa esperança é que, de facto, conhecendo os problemas em face daquilo que foram os grandes levantamentos, os grandes movimentos, possam abordá-los e com sinceridade acima de tudo. Terão que provar, trabalhando dentro do slogan do presidente, que é vamos trabalhar e não só fazer coisas diferentes para ter resultados diferentes positivamente. Para o Ministério da Economia, Daniel Chapo nomeou Basílio Mohat, onde a classe empresarial aponta algumas prioridades. É preciso que, de forma imediata, sejam tomadas medidas que vão apoiar o setor privado, a recuperação das empresas afetadas com essas vandalizações que me referi e também apoiar o tecido industrial moçambicano. Portanto, a composição deste governo só mostra que pretende-se buscar lidar com esses desafios, incluindo também a questão de como o nosso desenvolvimento econômico é planificado. Mas não podemos deixar de pedir que apoie e fortaleça a industrialização deste país e o conteúdo local. É muito importante não deixarmos esses pontos de fora, porque este país tem tudo para dar certo. Os setores da educação e cultura, bem como de juventude e desportos, ainda não têm os respectivos titulares, mas atores destes ramos têm expectativas quanto às escolhas a serem feitas. Há muita coisa que tem que ser mexida, desde a legislação, o regulamento o regulamento de espetáculos precisa de ser mexido, tem algumas incongruências e nós estamos cá para contribuir, ajudar o novo ministro com ideias para que o setor seja melhor e seja apetecível para outros atores que queiram entrar neste mercado. A nossa legislação precisa de ser observada e gostaríamos também de ser ouvidos naquilo que é as mudanças que querem ser feitas a nível da legislação para permitir que esta camada juvenil consiga se singrar. É verdade que o tema do emprego não se resolve de imediato, mas o tema do empreendedorismo pode sim ser resolvido de imediato, com facilitação a nível da legislação. Os pelouros das obras públicas, habitação e recursos hídricos, trabalho, gênero e ação social são também outras áreas que nos próximos tempos deverão conhecer os respectivos timoneiros. Já estão criadas as condições para a investidura de 99 membros que irão compor a 4ª legislatura da Assembleia Provincial da Zambésia. Deste, 63 são da Frelimo, 19 da Renamo, 13 do Podemos e 4 do MDM. Os membros da Assembleia Provincial da Zambésia que irão compor esta legislatura foram eleitos nas últimas eleições gerais de 9 de outubro. Trata-se de uma cerimônia a ser dirigida pela juíza presidente do Tribunal Judicial da província da Zambésia, recentemente empossada em Climane. O primeiro momento será uma cerimônia solene, uma cerimônia pública, aberta à população em geral, que estiver disponível e querendo participar. Um outro momento que vai ser uma cerimônia restrita apenas aos membros que compõem a Assembleia Provincial. Esse segundo momento é para a eleição do presidente e do vice-presidente da Assembleia Provincial da Zambésia. Neste momento decorrem os últimos acertos para que nada falhe. Apesar de ser uma cerimônia pública, não pode estar num lugar assim ao relento. Temos que ter um pouco de sombra, um pouco de comunidade, tanto para os membros como para o público que vai assistir à cerimônia. Por isso, optamos por um pavilhão um pouco amplo e acolhedor, que cabe tanto para os membros como para a população que vai assistir.
O diretor do secretariado deste órgão deliberativo assegurou que todos os partidos políticos foram comunicados e já confirmaram a sua presença na cerimônia a decorrer esta segunda-feira, 20 de janeiro. Encerradas as operações de busca e salvamento das vítimas do desabamento da mina clandestina de exploração de ouro no distrito de Gondola. A equipa de resgate, liderada pelo Serviço Provincial de Infraestruturas de Manica, diz não haver mais corpos soterrados. Foram necessários 4 dias para a equipe multissetorial declarar o encerramento das operações de busca e salvamento às vítimas do desabamento da mina clandestina de exploração de ouro no posto administrativo de Amatongas, distrito de Gondola, em Manica. As ações terminaram com o registro de 4 feridos e igual número de vítimas mortais, 3 dos quais que haviam soterrado. Naquilo que nós fizemos como trabalho do fundo, já não há corpos, encontramos algum material, esse material que até no dia de que fizemos o resgate, eles fizeram menção que ainda existe algum material lá por baixo. E no trabalho continuado, sim, encontramos esse material. E em relação aos corpos, não, já não existe mais. A declaração de não existência de mais corpos contraria os dados iniciais avançados pelas autoridades e os sobreviventes, segundo os quais estariam soterrados mais de uma dezena de mineiros artesanais. Como tinha muita gente naquele dia e com o susto que a população tinha, pensaram que muitos podiam estar lá embaixo, porque é um grupo grande, mas ainda não tinham entrado todos na cova onde estavam a trabalhar. Os corpos resgatados durante as operações foram reclamados e entregues às respectivas famílias e com as cerimônias fúnebres já realizadas. Ontem mesmo conseguimos participar no enterro dos corpos que conseguimos retirar cá. Dizer que 2, o enterro foi na vila de Gondola e 1 foi mesmo cá no posto administrativo de Amatongas. No fim das operações, as autoridades comunicaram o encerramento da mina, que antes ao desabamento era frequentada por centenas de jovens. Envolvidos 3 dias de buscas pelos 2 corpos de pescadores desaparecidos na praia da Barra, em Inhambane, e sem sucesso, a operação foi ontem dada por encerrada. Mas as autoridades marítimas fazem saber que o alerta continua, cabendo a quem encontrar os corpos comunicar às entidades competentes. Província de Sofala falha a meta de matricular mais de 110 mil alunos da primeira classe para este ano letivo 2025. Face à situação, o setor prorrogou as matrículas para permitir que mais crianças sejam abrangidas pelo processo. A província de Sofala previa matricular até dezembro passado mais de 110 mil alunos da primeira classe. Por razões adversas, a meta não foi alcançada no período anteriormente previsto. Até este momento, a província conta com uma realização de 52,3%. Infelizmente, até agora não conseguimos alcançar a meta, não é? Por isso reiteramos este apelo e nós sabemos que assim que começar a perceber-se que o ano letivo vai arrancar, vão ocorrer escolas, praticamente eles não nos ajudam a nos planificar melhor em termos de turmas, professores e carga horária, por conta desses transtornos que ela ocorre já em cima do tempo. Do plano de 110.123 alunos, este número 52,3% representa a inscrição ou a matrícula de 57.558 alunos. Face à situação, o setor prorrogou as matrículas de novos ingressos para permitir que mais crianças sejam abrangidas pelo processo. Não alcançamos a meta, estamos ainda a 52,3%, mas temos relatos de que algum e outro pai está a dirigir-se à escola para poder matricular. Queremos apelar para que possam fazer o mais breve possível, por forma que possam nos ajudar a organizar nosso trabalho. Faltam apenas 2 semanas para o arranque do ano letivo 2025, previsto para dia 31 deste mês de janeiro.
A fraca procura pelo material escolar na cidade de Quelimane, província da Zambésia. O ano letivo 2025 está à espreita. A abertura está para o dia 31 deste mês. Na cidade de Quelimane, registra-se um movimento tímido na procura pelo material escolar. Aqui nesta cidade, pelo menos é a loja que eu confio, né? Onde todos os anos tenho cá vindo para a aquisição de material escolar. E eu encontrei quase todo o material escolar. Apesar do movimento tímido, os vendedores acreditam que tudo poderá mudar com os salários a partir da próxima semana. O material já temos completo para que podemos começar a nossa abertura do ano. Só como estás a ver, agora temos um pouco de dificuldade de movimento, então assim, estamos sem movimento. Os vendedores prometem garantir estoque de material para dar resposta em caso de maior procura do material escolar. De volta às notícias no Jornal da Tarde, Sociedade Algodoeira do Niassa, João Ferreira dos Santos, encoraja os produtores de algodão a apostarem na agricultura de conservação através do método de consorciação de culturas. Com efeito, tem disponíveis em Quamba mais de 180 mil mudas de plantas nativas, exóticas e de fruteiras para serem distribuídas aos produtores de algodão nas províncias do Niassa e Nampula. Consorciação de culturas é uma técnica agrícola de conservação que visa melhorar o aproveitamento em longo prazo do solo. Consiste no plantio de espécies diferentes, próximas umas das outras. Os produtores de algodão caroço da rede de fomento da Sociedade Algodoeira do Niassa, João Ferreira dos Santos, nas províncias do Niassa e Nampula, normalmente praticam o monocultivo nas suas áreas de produção, algo que já não constitui visão da fomentadora do chamado ouro branco, nas duas províncias do norte de Moçambique. Os mesmos produtores continuam a cortar árvores e plantas nativas na limpeza das suas machambas. Nós temos promovido para não fazerem isto e como estratégias sabemos que vai levar tempo, mas neste momento temos desenvolvido, incluindo parcerias com investigadores da UEM e outras empresas de consultoria para fazer investigação de protocolos de forma a criar menos danos na questão da produção dos produtores, permitindo eles fazerem associação com culturas alimentares, ou seja, dentro do mesmo campo, terem a cultura de rendimento e terem culturas alimentares. Adicionalmente, em Quamba, a Sociedade Algodoeira do Niassa João Ferreira dos Santos tem um viveiro com capacidade de 200 mil mudas de diversas espécies de plantas, entre nativas, plantas biomassas e de fruteiras por ano. Em 2023, distribuiu 120 mil mudas a vários produtores de algodão caroço nas suas zonas de fomento da cultura de rendimento. E este ano temos 180 mil árvores prontas para entregar aos produtores para plantarem em dois modelos diferentes. Um é em modelo de bordadura e o segundo é em modelo de linhas alternadas. E estas árvores têm um duplo propósito. Um é melhorar a matéria orgânica do solo, é o abastecimento da matéria orgânica do solo. A nossa visão é que futuramente os produtores estejam a fazer podas para abastecer matéria orgânica ao solo. E dois, dentro deste pacote de árvores, temos árvores de biomassas e de fruteiras, e estas fruteiras vão servir para a nutrição das suas famílias, né, dos produtores que são diretamente beneficiários. Neste viveiro, em Quamba, no Niassa, há mudas de plantas nativas que a Sociedade Algodoeira do Niassa João Ferreira dos Santos adquiriu na província de Inhambane. São plantas resistentes à seca e das zonas áridas e semiáridas, a exemplo da mafílua. Há também a chanfuta, cajueiros, papaieiras, entre outras plantas. Felipe Germano e Helder da Conceição, Televisão de Moçambique, Quamba. No estrangeiro, pelo menos 70 pessoas morreram este sábado na sequência de uma explosão de um caminhão-cisterna no estado do Níger, norte da Nigéria. O incidente causou igualmente mais de 50 feridos e a destruição de 15 estabelecimentos comerciais.
Segundo o comandante do Corpo Federal de Segurança Rodoviária no estado do Níger, a explosão ocorreu quando um caminhão que transportava gasolina capotou. O caminhão cisterna que transportava 60 mil litros de gasolina despistou numa estrada que liga a cidade de Abuja, capital nigeriana, à cidade de Kaduna. Após o capotamento, o caminhão tentou transferir a carga para um outro veículo. A gasolina entrou em contato com o gerador e deu-se a explosão. Havia uma multidão em torno do caminhão para recolher o combustível, o que terá contribuído para o elevado número de vítimas. A explosão causou instantaneamente a morte de 50 pessoas, porém o número subiu para 70. A maioria das vítimas ficou carbonizada, o que dificulta o reconhecimento. Em comunicado, as autoridades confirmam que 56 pessoas ficaram feridas e destruídos 15 estabelecimentos comerciais. As autoridades nigerianas receiam o aumento do número de mortos devido ao impacto da explosão. O primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu exige ao Hamas a publicação da lista dos reféns israelitas como condição para a entrada em vigor este domingo do acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza. O movimento de resistência islâmica justifica a demora na divulgação com problemas técnicos na comunicação interna do grupo. Por volta das 9 horas de Moçambique deste domingo, que o primeiro-ministro israelita anunciou o adiamento do cessar-fogo entre o Israel e o Hamas na faixa de Gaza. Benjamin Netanyahu ordenou às tropas israelitas a continuarem no terreno enquanto o Hamas não publicar a lista dos reféns a serem libertados. O acordo inicial entre as partes previa que o Hamas entregasse até a tarde de último sábado uma lista com 3 nomes de israelitas raptados na faixa de Gaza. Através da imprensa internacional, o Hamas explicou que a demora deve-se a questões técnicas nos sistemas de comunicação usados pelo movimento de resistência islâmica. Benjamin Netanyahu havia antes avisado que, mesmo com o cessar-fogo temporário, o Israel podia retomar a guerra na faixa de Gaza no caso de interrupção do acordo. Informação de última hora indica que o acordo de cessar-fogo entre Israel e Hamas já entrou em vigor este domingo, após um atraso de quase 3 horas. O atraso deveu-se à demora do Hamas em divulgar a lista dos primeiros reféns israelitas que seriam libertados. A lista foi fornecida e, após a confirmação dos nomes e a comunicação às famílias das vítimas, Israel anunciou a ativação do cessar-fogo. O acordo, que é resultado de mais de 6 meses de negociações mediadas pelos Estados Unidos, Catar e Egito, prevê a libertação gradual de 33 reféns israelitas e o recuo das tropas israelitas na faixa de Gaza, além da libertação de prisioneiros palestinos. Este é o segundo cessar-fogo entre Israel e Hamas desde outubro de 2023, sendo que a primeira trégua ocorreu no final de novembro do ano passado e durou apenas uma semana. Donald Trump toma posse esta segunda-feira como 45º presidente dos Estados Unidos. Trump assume a presidência com promessas de mudanças em áreas como imigração, economia e política externa. Esta é uma notícia que poderá acompanhar nos próximos blocos informativos da televisão de Moçambique. As autoridades sul-coreanas detiveram este domingo mais de 40 pessoas envolvidas em protestos contra a prorrogação da detenção do presidente deposto Yoon Suk-yeol. A prorrogação da detenção decorre da possibilidade de Yoon destruir as evidências, o que preocupa o tribunal. Um tribunal sul-coreano anuiu ao pedido de prorrogação da detenção do presidente deposto por 20 dias. O tribunal diz estar preocupado com a possibilidade de Yoon destruir evidências. A decisão causou fúria aos apoiantes do presidente deposto, que em jeito de protesto invadiram o tribunal, causando destruição. A polícia, que restabeleceu a ordem algumas horas depois, informou que deteve 46 manifestantes. Cerca de 40 pessoas sofreram ferimentos leves durante o caos.
Espera-se que o líder continue detido numa cela solitária no centro de detenção de Seul. Os advogados de Yoon consideram a investigação criminal inválida e garantem que não vão desistir. O presidente deposto enfrenta acusações de rebelião relacionadas à declaração da lei marcial a 3 de dezembro, que desencadeou numa crise política na Coreia do Sul. O decreto restringiu temporariamente o direito de civis. A medida igualmente visava fechar a Assembleia Nacional, mas foi rejeitada pelos deputados. Agora o desporto. A Associação Black Bulls disputa este domingo o último jogo da fase de grupos da Taça CAF. Na última sessão de treino, antes da partida diante do Al-Mars, Elder Duarte revela que fará poucas mexidas no seu 11 habitual. É a última cartada da Black Bulls na fase de grupos da Taça CAF. O sonho de chegar aos quartos da prova só será possível se a ABB vencer o Al-Masry e esperar que o Enyimba perca com o Zamalek. Pressão em alta para os representantes nacionais e Elder Duarte já desenhou o plano para este domingo. Acreditamos que o Al-Masry vai jogar num bloco mais baixo e em transições, que é a ideia deles, e por isso precisamos de mais espaço ali entre linhas e por isso vai sair o Chamito e vai entrar o Cadre para o seu lugar. E a equipa base mantém-se em relação ao jogo do Zamalek. Duarte terá também de pensar em algumas substituições. Estamos aqui com uma dúvida em relação ao Martinho. Ontem, durante o treino, sentiu ali um pequeno desconforto na coxa. Temos que avaliar até amanhã, se está em condições. Se não jogar o Martinho, não há muitas dúvidas, joga o Joseph. Para os jogadores, o empate a uma bola no primeiro encontro com o Al-Masry traz esperanças de uma vitória. O grupo está motivado. Nós tivemos uma boa exibição contra essa equipa. Creio que vamos repeti-la e ainda mais porque acreditamos que podemos ganhar o Al-Masry. Embora esteja motivada, a Black Bulls lamenta a qualidade do piso do estádio Bog El Arab. É um piso diferente, daqueles que nós estamos habituados, principalmente no nosso campo, né? Mas nós já jogamos num campo pior que esse, então nós vamos nos adaptar. Tanto a Enyimba como aqui este estádio, o piso não se coaduna com a competição, por isso acho que eles estão muito preocupados com as dimensões e com a grandeza dos estádios e não com a qualidade do piso onde os jogadores jogam. O jogo da sexta e última jornada da fase de grupos da Taça CAF entre o Al-Masry e a Black Bulls está agendado para as 18 horas deste domingo. Nova direção do Grupo Desportivo e Recreativo Teste África não vai assumir os mais de 2 milhões de meticais de dívida do clube contraída pelo elenco antecessor. Posicionamento manifestado por Sérgio Pereira momentos após a sua eleição este sábado para o cargo de presidente da Turma Fabril. Voto válido a Sérgio Pereira. Sérgio Pereira foi este sábado eleito presidente do Grupo Desportivo e Recreativo Teste África de Chimoio, com 107 votos contra 10 do seu adversário Vidal Muyanga e 1 em branco. A eleição surge na sequência da colocação do cargo à disposição pelo então presidente Alfredo Décima. Numa primeira fase, a nossa prioridade é a equipa e são infraestrutura que temos que reabilitar, mas também a equipa, a Teste África é uma equipa ganhadora, então temos que ter essa visão de uma equipa ganhadora e manter a família unida. Eu penso que com a nossa família unida e o empresariado dos Manicas, vamos aproximar o nosso empresariado para sanar algumas coisas que existem, algumas dificuldades que existem. Das vezes passadas só vinham os presidentes e a gente era candidato único, mas hoje conseguimos concorrer para o Teste África. É mais valia para os sócios, para a sociedade. Acho que foi um bom desafio. Os sócios e adeptos do primeiro campeão nacional em futebol dizem esperar do novo elenco o cumprimento das promessas e transparência na gestão do clube. E isso é que vai transmitir a confiança no seio dos associados e também no seio dos empresariados. E também ser um verdadeiro. Só além de falar, depois não fazer, mas se falar a fazer, para nós sempre nós vamos apoiar. Um Teste África que vá para frente, um Teste África que seja levado com uma pessoa idônea, uma pessoa que conhece o desporto. A eleição aconteceu em Assembleia Geral do clube, que analisou sem consensos o relatório de contas.
Sérgio Pereira diz que o seu grupo de trabalho não vai assumir a dívida constante do relatório, avaliada em mais de 2.900.000 meticais. Esse assunto ainda não assumimos e nem vamos assumir por enquanto. Sérgio Pereira é o 4º presidente do Testa África no intervalo de 5 anos. Desportivo da Matola necessita de 30 milhões de meticais para cobrir com tranquilidade as suas despesas da época desportiva 2025. A equipa alvinegra da província de Maputo, que regressa ao Moçambola 2 décadas depois, já está no mercado a mobilizar os recursos financeiros. O Desportivo da Matola ainda não fechou os processos administrativos inerentes à inscrição do clube a nível da Confederação Africana de Futebol CAF, mas ao mesmo tempo busca fundos para liquidar as dívidas que transitaram da época passada antes do arranque do Moçambola 2025. A pool de apuramento acarretou uma logística enorme para podermos conseguir esse feito. Mas estamos a trabalhar no sentido de, primeiro, tentar pagar, ficaram algumas dívidas do ano passado, relativas a aspectos logísticos mesmo. Estamos a tentar acautelar e até o final deste mês vamos saldar todas as dívidas. A logística para cobrir o Moçambola 2025 está orçada em 30 milhões de meticais. Até aqui, de acordo com o presidente do clube alvinegro, nada está assegurado. Achamos que com 30 milhões de meticais conseguimos fazer um Moçambola bom e orgulhar a população da Matola. Alguns já foi assegurado parte desse montante? Como eu disse, ainda estamos em fase de negociações. Nenhum montante ainda agora está assegurado. Nenhum montante mesmo, nenhum valor está assegurado. Mas estamos ainda em fase de negociações, de conversações e creio que pelo andar da carruagem havemos de lá chegar. O Desportivo da Matola vai abrir as suas oficinas na próxima segunda-feira, 20 de janeiro. O clube vai manter a sua espinha dorsal e tem como objetivo principal garantir a manutenção, além de contratar um treinador de nível A. O plantel do Desportivo da Matola será reforçado por 2 jogadores estrangeiros, um sul-africano e um zambiano. Para um clube que sobe sempre tem sido a manutenção, mas nós é dar orgulho aos matolenses. Creio que manutenção já, não vou dizer com dado adquirido, temos de trabalhar para isso conseguir, mas temos que orgulhar os matolenses. Nós estamos aqui para servir ao clube, para servir aos matolenses e vamos dar tudo para que Matola e província de Maputo, no geral, sintam-se orgulhosos por ter um clube que nem Desportivo da Matola no Moçambola. O Moçambola 2025 arranca em finais de março e o Desportivo da Matola poderá realizar jogos de casa no campo da Liga Desportiva de Maputo. Na página cultural, música da artista moçambicana Elvira Viegas, intitulada A Hora Chegou, ganhou repercussão a nível nacional e internacional após a recente atuação na cerimônia de investidura da 10ª legislatura da Assembleia da República. A canção está a ser associada ao atual momento de crise pós-eleitoral, mas a artista assegurou que a letra da autoria do poeta e político moçambicano Jorge Rebelo busca resgatar os valores morais. Elvira Viegas recebeu na casa do artista, na cidade da Matola, a reportagem da TVM para abordar sobre a sua atuação na cerimônia de investidura da 10ª legislatura da Assembleia da República, com a música intitulada A Hora Chegou. A canção está a ser associada ao momento da crise pós-eleitoral, mas a artista esclarece: perdemos o sentido de estar numa sociedade. Então, não podem pensar que o que eu disse ali, eu estava a direcionar a um determinado grupo. Não, é para todos nós, incluindo eu. O mesmo sou eu. Escrita pelo poeta e político moçambicano Jorge Rebelo, Elvira Viegas compôs em 1999. A música é tocada nas rádios nacionais, festas e em concertos musicais, mas a canção nunca chamava a atenção necessária como está a ser agora. Viegas diz que a letra retrata os problemas globais do dia a dia e da necessidade do reencontro da família moçambicana. Pelos espaços
E lá como o tambor anunciava novo canto. Fala da corrupção, fala da violência, fala de não valorização do homem, não valorização do outro, não valorização daquilo que foi construído com muito carinho. Este tem uma dimensão muito maior do que aquilo que as pessoas pensam. Espero que façam um bom uso. A música A Hora Chegou ainda não está disponível em formato de videoclipe, mas a artista promete trabalhar para o efeito e diz estar aberta a críticas. E agradeço em particular ao Jorge Rebelo, que nesse ano entendeu que tinha que nos chamar a atenção. Aquilo que ele escreveu em 99 ou um pouco antes chegou aos ouvidos do povo moçambicano. Os poetas são profetas. Não esses profetas que aparecem aí, sou profeta. Profeta o quê? Com 6 álbuns no seu palmarés, Elvira Viegas prepara-se para celebrar 50 anos de carreira este ano. E o ponto final à presente edição do Jornal da Tarde. Obrigada pela preferência, muito boa tarde e até uma próxima oportunidade.